Olá, pessoal. Meu nome é Najara Mascarenhas, sou professora de inglês. Hoje estou trabalhando atualmente na Escola Joaquim Valdevino, localizada na Ponta da Serra, aqui no Crato. Um beijo a todos os meus colegas, e inclusive a própria instituição também. Um grande beijo, que está completando aí 15 anos. Durante essa semana a gente está aí nos festejos. Também quero agradecer, em nome da Secretaria de Educação, a professora Wagner Lima, que é a coordenadora da CODED, que é a coordenação de formação docente e educação à distância. Também quero agradecer a Edith, que esteve em contato comigo durante o preparo desse material, o preparo dessa aula, e agradecer a todos que estão nos acompanhando. Bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre estratégias para a língua inglesa no Enem. Eu vi já que teve uma aula anterior que a professora falou sobre estratégias de leitura. E aí, dando continuidade também, usufruindo dessas estratégias de leitura que a professora falou para vocês, vamos falar aqui também um pouquinho sobre outros tipos de estratégia, como é que a gente pode estar resolvendo essa prova, Começando aí pelo primeiro slide aí. Bom, enquanto abre aí, eu vou falando já um pouco sobre, o que eu decidi falar sobre essas estratégias? Como se preparar até o dia da prova, como é que você pode estar se preparando até o dia da prova, e a gente tem um tempinho até lá, então tem como vocês seguirem as dicas que vão ser postas para vocês, não vai ser nada em cima da hora, não vai ser nada que, eu tenho pouco tempo, não, vocês vão ter um bom tempo, características dos textos, como que esses textos se caracterizam, fontes bibliográficas também, como você otimizar aí o seu tempo, porque a gente sabe que nós temos entre 2 a 3 minutos para resolver cada questão. Então, por exemplo, tem questões que você perde em torno de 4, 5 minutos para resolver essa questão. E aí vai acabar tomando tempo de outras questões. Então, como que você vai estar podendo otimizar esse tempo para ser aquele tempo certinho para cada questão? E quem sabe até resolver bem mais rápido uma questão e sobrar tempo para outras questões que são mais difíceis, Como você utilizar também os cognatos a seu favor? Isso gente, uma coisa que vocês devem se apegar demais é os cognatos. Mais à frente a gente vai estar falando sobre isso. E todas essas dicas que eu vou passar aí para vocês, como que a gente aplica aí na prática? No próximo slide, a gente já vai estar observando aí a primeira dica, Como se preparar até o dia da prova. Como que você adquire um vocabulário, Como é que eu posso, professora, estar adquirindo aí um vocabulário? Gente, tem inúmeras estratégias, mas aquelas estratégias que eu aconselho, principalmente para quem está iniciando, é letra de música. É o básico que todos sempre falam. É a letra de música, é filme, séries. Outra coisa que me ajudou bastante quando eu estava aprendendo foi eu configurar o smartphone para a língua inglesa. Então, assim, em vez de aparecer tudo aquilo em português, enviar, abrir, apagar, todos esses comandos, eles foi configurado para ser em língua inglesa. Então, todas essas palavras que faziam parte desse e-mail, acabou que já foi absorvida por mim. Esse tipo de informação já foi absorvida e acabou sendo vocabulário novo para mim. Então, leia outros textos em inglês. Não se apegue somente ao seu livro didático. Não fique só preso a ele. Leia outro tipo de texto, um jornal, uma tirinha, uma notícia, no Instagram, no Facebook, em várias redes sociais, vocês podem, no Twitter, vocês podem estar tendo também acesso a legendas em inglês. Então, todo esse contato vai estar enriquecendo aí o seu vocabulário. Resolva as provas anteriores do Enem. Gente, isso é indispensável. Quem vai fazer qualquer prova tem que saber como é que essa prova está trabalhando aí, tem que saber qual o perfil dessa prova. Cada prova vai ter um perfil diferente. No Rio de Janeiro,
a Estadual do Rio de Janeiro tem um perfil, a URCA tem outro perfil, o Enem tem outro perfil, o SPAES tem o seu perfil, então você tem que trabalhar dentro daquele perfil. Se é o Enem que você vai fazer, então é dentro do Enem que você tem que trabalhar. Qual a melhor maneira de fazer isso? Resolvendo as provas anteriores. Então, pega as provas de língua inglesa, dos Enems passados, e vai aí resolvendo, vai vendo como que é cobrado, porque você acaba se acostumando. Anote o vocabulário adquirido durante sua leitura. Essa é uma dica também maravilhosa. Há uns tempos atrás, um professor me falou sobre essa dica e eu vi que ela realmente é maravilhosa. Você tem que ter um caderninho e você vai anotar um vocabulário que você está aprendendo. Por exemplo, você está lendo aqui um texto pequenininho. E aí tem desse texto 70% das palavras, porque quem está começando realmente é assim. O número é grande de palavras que você não conhece. Então, tem 70% dessas palavras que você não conhece. E aí você vai tentar descobrir o que significa essas palavras. E essas novas palavras você vai anotando no seu caderno. Porque quando você anota, a sua mente absorve mais. Tudo que você escreve, a sua mente, ela fixa melhor. Então, anote todo esse vocabulário que você está adquirindo durante sua leitura, né? Porque ele já passa a fazer parte da sua bagagem intelectual. Não se auto-sabote. Eu escrevi o corretor, hein? Me perdoe, mas aí é sabote. Não se auto-sabote com tradutores. O que acontece? Muitas vezes, quando você vai traduzir um texto, você nem tenta deduzir o que aquela palavra significa dentro daquela frase. Você sabe toda a frase, mas você não sabe aquela palavra que está dentro da frase. E o que é que você faz? Vai no Google Tradutor, copia, cola e já traduz. Então, aquela palavra você não absorveu. Aquela palavra você não conseguiu aprender, digamos, você não conseguiu fixar. Naquele momento você sabe, mas coisas de horas, ou no outro dia, no dia depois, você já vai ter provavelmente esquecido. É diferente de quando você tenta deduzir que palavra é essa, você vai no dicionário, você descobre que palavra é essa e você anota no seu caderninho de palavras novas. Então, cuidado para a gente, tudo que for traduzir, eu acho linda essa música da língua inglesa, vou traduzir, aí copia, cola e traduz aí no tradutor. Então, isso você está se auto-sabotando quando você quer aprender um novo idioma, não só da língua inglesa, mas de qualquer idioma, né? Então, não pode estar se auto-sabotando aí, pessoal, você tem que ser sincero com você mesmo. E estudar a gramática. Por mais que os textos, por mais que a prova do Enem, ela seja muito interpretativa, você precisa saber também a gramática. É indispensável você saber a gramática, né? Não é que a prova hoje esteja mais fácil, eu considero que ela esteja até no nível mais acima. Porque há muito tempo atrás, as provas de língua inglesa era só gramática, gramática, gramática. E hoje, saber gramática é obrigatório. Além de você ter que saber a gramática, você tem que saber interpretar, né, aquele texto em cima da gramática. Então, você não pode dispensar aí também o estudo da gramática. E se apropriar dos falsos cognatos, dos sufixos e dos prefixos. Gente, isso também ajuda tanto. Olha, de que quando você se apropria dos falsos cognatos, dos sufixos e dos prefixos, você já tem aí de 30% a 40% de um caminho percorrido, né, para o aperfeiçoamento da língua inglesa. Porque os cognatos, eles ajudam muito. Então, quando você sabe dos cognatos, quando você sabe dos falsos cognatos, ajuda muito. E sufixos e prefixos também. Porque os sufixos e os prefixos, eles dão um novo sentido à palavra, né? E aí, por último, desse trecho, rotinar os estudos. É uma coisa que você não pode esperar só pelo professor na sala de aula para te ensinar aqueles 50 minutinhos de língua inglesa. Só esse tempinho vai ser muito difícil você conseguir chegar em um aperfeiçoamento, você chegar aí bem preparado para a prova de língua inglesa. Você precisa rotinar os estudos. Toda semana você precisa ter aquela agendinha para saber que dia você vai estudar um pouco de gramática, que dia você vai treinar o vocabulário. Que dia vai estudar gramática, que dia vai treinar o vocabulário. Então, você precisa ter essa rotina. Você precisa ter isso fazendo parte da sua vida. E não só na língua inglesa, em todas as disciplinas. Quando você torna isso uma rotina, né? Vocês poderão perceber o quão enriquecedor vai ser no futuro. Vamos aí para a dica número 2.
que fala sobre as características dos textos. Né? Eu falei para vocês que o Enem, hoje em dia, ele trabalha em cima de interpretação textual. E aí, que tipo de texto cai? Né? Vamos ver aqui um pouquinho sobre gêneros. Os gêneros que caem são variados. Professora, o que são gêneros? Bom, o professor de língua portuguesa poderia explicar bem melhor, né? Mas gêneros, eles falam, é a característica daquele texto. Né? O gênero é a característica comunicativa daquele texto. O que aquele texto quer passar e de que forma ele quer passar. Então, vamos aqui os textos que costumam cair, isso aí foi de uns 6 anos para cá, tá? Eu andei observando de uns 6 anos para cá o que foi que mais caiu no Enem. Já caiu letras de música, né? É bem comum cair letra de música. Já caiu Coldplay, já caiu Bob Marley, já caiu John Legend, e dentre outros cantores, outras músicas que foram cobradas. Como é que essas músicas elas são cobradas? É qualquer música? É a música, sei lá, da Shakira ou alguma coisa assim? Não. As músicas que são cobradas, elas costumam ter um cunho social, né? Sempre que as músicas são cobradas, a letra ela quer passar para você alguma informação. E geralmente essa informação ela tem um cunho social, né? Ela tem algo a ser refletido aí dentro dela. E, claro, vai ser trabalhado em cima dessa reflexão. Poemas também já caiu, quadrinhos. Quadrinhos também é bem comum, né? Já caiu Calvi, já caiu Garfield, já caiu... Dentre outros quadrinhos, que eu não estou lembrado o nome no momento, mas já caiu um terceiro tipo de quadrinho também. Então, é bem comum também estar caindo quadrinho, charge, propaganda também, artigos científicos. Gente, quando trabalha com artigo científico e matérias jornalísticas, né, que é esse último item que eu coloquei aí, os textos eles costumam ser mais extensos, costumam ter o vocabulário um nível um pouquinho mais acima, porque, quer queira, quer não, textos, matérias jornalísticas e artigos científicos, eles exigem aí uma linguagem formal, né? Então, vai ter que ser uma linguagem, um nível um pouquinho mais acima, mas nada que você não consiga resolver, nada que você não consiga interpretar, nada demais, né? A prova de língua inglesa do Enem é uma prova muito gostosa de se fazer, é uma prova muito tranquila, é uma prova muito legal, digamos assim, né? De se resolver. E biografia, né? Biografia, eu lembro que eu vi uma vez a biografia sobre Frida Kahlo. Então, costuma sim cair biografia. E teve outra biografia também, não lembro sobre quem, mas teve também outra biografia que foi cobrada nos Enems anteriores. Então, assim, esses textos, esses gêneros foram os mais cobrados aí nos últimos anos. E quais são os temas recorrentes desses gêneros? Também analisando esses últimos 6 anos, o que é que eu pude perceber? Foi cobrado preconceitos em geral, inclusive linguístico, tá? Teve uma questão, não sei se foi 2017, tinha um texto que falava sobre preconceito linguístico. Então, já caiu preconceito racial, preconceito do sexo, qualquer tipo de preconceito pode estar caindo. Diversidade e inclusão, personalidade, já caiu sobre Barack Obama, já caiu sobre um físico, já caiu sobre... não lembro agora todas as personalidades que foram cobradas, mas que cobram personalidades, e nesses últimos 6 anos foi cobrado, sim, tecnologia também, meio ambiente, a importância da língua inglesa, porque apesar da prova ser de língua inglesa, mas ele pode cobrar a importância da língua inglesa, por exemplo, em outros contextos. Nesse slide mesmo, a gente vai estar vendo uma questão que fala da importância da língua inglesa dentro da Itália. Então, é um tema também que pode estar aí caindo nas provas futuras aí. E atualidades em si no mundo. A prova, ela precisa ser entregue, as questões, elas precisam ser entregues coisas de 2 meses antes para revisão, para correção, para análise. Então, assim,
vocês peguem as atualidades de 2, 3, 4 meses antes aí do dia da prova e deem uma olhada, deem uma estudada, deem uma analisada. Não precisa ser só atualidades lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, onde fala inglês, não. É atualidades do mundo. No próximo slide, a gente vai estar vendo aí onde que vocês podem estar buscando essas atualidades. Eu coloquei aí algumas fontes bibliográficas que são bem comuns serem pesquisadas, serem exploradas. Né? Coloquei a capa de cada um. A gente tem aí, essa aqui tem o Barack Obama, que é a Newsweek, é um jornal, uma revista bem famosa. O National Geographic, The New York Times, Reader's Digest, e também tem, eu coloquei a ONU e coloquei a Unicef, que são sites mundiais, né? Então, eles vão estar tratando também de assuntos a nível mundial. Então, estejam sempre dando uma olhada nesses sites, por mais que eles estejam em língua inglesa, mas sempre vem fotografias, sempre vem aquela linguagem não verbal, né, que você pode estar observando, que pode estar chamando a sua atenção. Leia pelo menos a manchete, tente, e já é uma forma de você também estar aí trabalhando o seu vocabulário, trabalhando a sua interpretação, trabalhando o seu inglês. Além de você trabalhar o seu inglês, você também vai estar adquirindo aí novas informações. Outra coisa que eu não coloquei aí, mas que vocês também podem estar pesquisando, é sites de músicas. Não é qualquer site de música que tem a música na língua inglesa e tem a música na língua portuguesa. Gente, estudar música é muito bom, né? Quem é que não gosta de música? Então, estejam sempre buscando alguma música, a tradução dela. Tente você perceber o que é que aquela música traz, né? Às vezes você lê a música e eu só consegui entender aqui 6 palavras. A música tem 200 palavras, mas você só conseguiu entender 6. Só essas 6 palavras, muitas vezes, você já consegue entender o contexto dessa música. E é por aí que se caminha, né? E dessas 6 palavras, você vai começando a traduzir e já passa a conhecer 12, 24, 48, e você vai multiplicando aí o seu vocabulário. Então, música só não é legal para você estudar a gramática, porque muitas vezes as músicas, elas ferem a gramática, né? Por uma questão poética, por uma questão de sonoridade. Então, só não é legal você estudar a gramática, mas estudar uma interpretação, estudar o seu vocabulário, estudar a língua em si é um excelente meio. Como que vocês podem estar otimizando o seu tempo? Né? Como eu falei para vocês vão ter em torno de 2 a 3 minutos por questão, né? Então, como é que vocês podem estar otimizando o tempo? E o que é que acontece, gente? O que acontece muitas vezes, principalmente com os alunos no dia a dia na sala de aula? Eles querem, quando tem o livro é assim, os livros didáticos costumam ser assim, vem um texto, o capítulo se inicia com um texto, e aí, após esse texto, vem a interpretação dele. Vamos, pessoal, vamos aqui interpretar, vamos aqui para as questões. E aí, quando eu começo a ler, os alunos, não, pera, professor, quer traduzir palavra por palavra, quer pegar um dicionário, quer estar perdendo muito tempo. Gente, se você for traduzir palavra por palavra, vai ser muito complicado para você, porque não é a sua língua, não é a sua língua materna. Então, você que não tem uma prática, você que já não tem fluência nessa língua, você vai perder muito tempo. Então, não precisa estar traduzindo palavra por palavra de um texto, né? Como é que você vai otimizar o tempo, então, na resolução das questões? Começando aqui, para esclarecer que as questões, elas têm caráter interpretativo. As informações que vêm nesse texto e que vêm nas questões, elas podem ser importantes, desnecessárias e traiçoeiras. Gente, não tem aquelas questões que quando você... São 5 questões, são 5 opções dentro da questão. Aí você já sei que não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Eu tenho certeza que não é essas 3, mas eu estou em dúvida entre a C e a D. Então, geralmente, eu estou em dúvida entre a D e a E. Então, a D, você tem convicção dentro de você que ela é a correta, mas está com dúvida na E. Essa letra E é o que eu chamo de questão de opção traiçoeira.
aquela que você fica em dúvida e muitas vezes acaba marcando a errada, né? Então, vamos estar vendo aí como que você não cai nessas opções traiçoeiras. Ver o que compõe a questão. É muito importante você ver como a questão é composta. De textos verbais e não verbais. Quando tem o texto não verbal, é muito importante você também estar analisando os desenhos, a característica, o formato. Identificar o que a questão quer de você. É muito importante você saber o que é que a questão quer de você. Né? Então, o que é que eu sugiro aí? Pegou a questão, tá lá o texto. Para cada questão vai ter um texto, tá? São 5 questões. Os textos vão estar em língua inglesa e as perguntas, os enunciados em língua portuguesa. Até então, sempre estiveram em língua portuguesa. Antes de ler o texto, você observa ele, só dá aquele olhar de alguns segundos e vai ler a questão. Depois que você leu a questão, aí você identifica o que é que essa questão quer de você. Depois que você identificou o que essa questão quer de você, você vai ler o texto, você vai procurar a resposta dessa questão. E aí você pode se apegar ao verbo da questão, né? Por exemplo, não sei o que, a instituição decidiu que, então você vai procurar dentro desse texto o que foi que a instituição decidiu. Né? Mais à frente a gente vai estar vendo exemplos. Use os cognatos a seu favor, como eu falei, né? É muito importante você ter conhecimento de cognatos e falsos cognatos também. Quando você se apega a eles, muitas vezes você consegue resolver a questão de cara já. Estratégia da dedução. Eu amo essa estratégia, eu trabalho muito essa estratégia com os meus alunos. Né? Quando você lê aquela frase e você não consegue completar aquela frase porque você não sabe 2 ou 3 palavras ali. Você sabe da maioria, mas não sabe de 2 ou 3 palavras ali. Então, você use a estratégia da dedução. Você vai achar o que significa. Eu acho que é isso. Pelo contexto, eu acho que é isso. E, gente, 90% dos casos dão certo. 90%. Quase sempre que os meus alunos, eles fazem, eu acho que significa isso dentro da frase, claro, com uma lógica, né? Se apegando às outras palavras que ele sabe o significado, as pessoas acabam se dando bem aí nessa dedução. E a técnica do Ctrl+C e Ctrl+V. É uma técnica pode parecer engraçado, mas é aquela técnica que você vai olhar no enunciado as palavras-chave e você vai procurar essa mesma palavrinha no texto. Quando você procura essa mesma palavrinha no texto, então pode olhar que a resposta está por ali. Tá? Vamos aqui para a próxima dica. Como é que eu posso estar aplicando, né, todas essas minhas informações dentro aí de um texto? Vejam que, primeira coisa, o que é que eu faço? Dou uma olhada aí no texto em si. Né? De cara, muitos alunos já pensam assim, meu Deus do céu, um texto desse tamanho, não vou nem ler, vou logo chutar. Mas, gente, calma, vamos aqui. Olhou o texto, viu o título, viu a fonte, pronto. Vamos para o enunciado. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu. Então, o que é que a alternativa, o que é que o enunciado quer de você? Quer saber o que foi que a universidade decidiu? Não quer saber como era antes, não quer saber como vai ficar depois, não quer saber o que as pessoas estavam pensando, ela quer saber o que foi que a universidade decidiu. Então, a palavra-chave aí é decidiu. Vamos para as alternativas? Elaborar exames em língua inglesa para o ingresso na universidade. Letra B, ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. Investir na divulgação da universidade no mercado internacional. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Ou estabelecer metas para melhorar a qualidade de ensino do italiano. Observem que todas as alternativas, elas vão começar com um verbo, né? Então, ele decidiu alguma coisa. Vamos começar aí pelo título, né? Que é Itália University Switches to English.
Observem que aí eu tenho um verbo já aí de cara no título, que significa Universidade Italiana substitui o inglês, substitui para o inglês, né? Então, ou muda para o inglês. Esse verbo aí, switch, ele vai significar mudar, substituir. Então, de cara, você já tem aí a letra D como alternativa correta. Não precisou você ler o texto inteiro para você saber que a alternativa correta é a letra D. Veja o tanto de tempo que você ganhou aí em uma questão. Muitas vezes a resposta você vai encontrar no próprio título, na fonte, no primeiro parágrafo. Então, não deixem de observar o enunciado, observar as alternativas, e aí começa pelo título. Como eu já encontrei minha resposta no próprio título, então eu já não preciso mais nem ler esse texto. Ok, vamos passar aí para um próximo exemplo. Bom, essa questão também foi do Enem 2016. Ela não veio assim com essas palavras já marcadas, tá? Eu marquei já para falar para vocês como que eu posso estar utilizando as cognatas ao nosso favor. Se apeguem muito a elas, pessoal. Principalmente quem não tem, né, como eu falei, fluência aí na língua. Então, vamos lá. O que é que faz? Olha o formato do texto. Dá para perceber aí que, se você não conhece essa música, né, então dá para perceber que é um poema, tá nesse formato aí. Olhou o título. Ah, professora, eu não sei o que significa esse título. Então, vamos tentar pensar como o aluno. Olhou, vamos aqui para a alternativa, o enunciado. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço. Quando você lê a palavra compositores, então já dá para saber que é uma música, né? Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Mais uma vez, o enunciado está terminando com a palavra-chave, defende. Qual é a ideia do compositor aí? O que é que ele propõe? O que é que ele quer dizer com essa canção? Eu separei algumas palavras-chave que provavelmente aquele aluno que estuda pelo menos um pouquinho da língua inglesa, que vem trabalhando um pouco, o que é que esse aluno, quais palavras que ele conseguiria traduzir aí de cara? Live together in perfect harmony, side by side, na segunda linha. Na terceira linha, people are the same. E aí, na última linha, survive together. O que essas palavras elas vão significar, né? Nessa primeira linha, é viver juntos em perfeita harmonia. Veja que já está quase na cara, né, que essas duas últimas palavras significam perfeita harmonia. Na segunda linha, side by side, ela vai significar lado a lado. É uma expressão também bem conhecida aí entre o mundo da música. Na terceira, eu tenho a seguinte expressão. Pessoas são iguais, ou seja, somos todos iguais. E na última, tenho o survive together, que significa viver juntos. O que é que todas essas expressões elas vão me trazer? Elas vão me dizer que vamos falar sobre o aprendizado compartilhado na letra A. Letra B, a necessidade de donativos. Ele pede doações, esse tipo de coisa. Não. Letra C, as manifestações culturais? Também não. Isso aí não está muito ligado à cultura. Até porque tudo isso, ele está ele faz parte de todas as pessoas do mundo, né? Essas características, ou pelo menos deveria fazer, né? Letra D, o bem em relação ao mal, ele também não fala disso. Letra E, o respeito étnico. Claro, quando ele fala que todas as pessoas são iguais, vivermos juntos, todos em harmonia, ele fala de você respeitar o próximo, a etnia do próximo. Então, é letra E. Aí fica claro que é a letra E. Mas eu quero chamar a atenção
que eu tenho uma alternativa traiçoeira. É aquela alternativa que faz com que você erre. É a letra D de dado. Ela diz assim, o bem em relação ao mal. Aí você vai ler o texto. Deixa eu ver aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Tem there is, good and bad. Né? eu sei que good é bom. Eu sei que bad é mal. Só pode ser letra D. Então, assim, nem analisa as outras palavras e de cara vai e marca aí letra D. Gente, cuidado com esse tipo de análise. Tenta olhar as outras palavras também, tenta olhar os outros cognatos também, para não acabar caindo nesse tipo de pegadinha, tá? Então, alternativa correta, letra E. Cuidado nas questões traiçoeiras. Na próxima questão, eu achei tão legal isso aí. Gente, é a cara do Facebook isso aí. Eu adoro. Esses bonequinhos, né? E começa da seguinte maneira. Primeiro, sempre tem o líder, né? Ele sempre pergunta. Ele aí tá perguntando. What do you want? Aí os outros respondem. And to correct errors. O que é que ele tá perguntando aí? O que nós queremos? De cara, já dá para você saber o que significa essa primeira frase. Por quê? Porque esses bonequinhos estão por toda parte no Facebook, também já estão aparecendo aí no Instagram, muitas vezes eu já vi em algumas páginas cômicas. Então, por mais que você não soubesse traduzir essa primeira pergunta, já daria para saber que esse líder sempre faz essa pergunta, o que nós queremos? E aí, os outros respondem, o fim do autocorretor de erros. Não tem quando a gente está escrevendo no celular, que foi o que aconteceu comigo lá no início do slide, a própria máquina, o próprio celular, o próprio sistema, ele corrige a sua palavra, achando que você escreveu errada. Né? Então, isso muitas vezes acaba sendo chateante, porque você quer escrever uma palavra e ele não aceita. Muitas vezes você quer verbalizar uma palavra e o sistema não reconhece e faz aí a tradução, a correção dessa palavra, né? E aí eles querem que chegue ao fim esse autocorretor. No quadrinho de baixo, ele pergunta assim, e quando nós queremos isto? Aí eles dizem cow. Só que, gente, será mesmo que eles queriam dizer cow? Todo mundo sabe, desde pequenininho que estuda a língua inglesa, que cow significa vaca. Nada a ver essa resposta. O que é que eles queriam realmente falar, né? Now. N-O-W, que significa agora. Então, e quando nós queremos que isto aconteça? Agora. Vamos aqui para o enunciado. A partir da leitura da tirinha, entende-se que você mais uma vez achou aí a palavra-chave. O que é que ele quer saber? Entende-se que, né? O que é que dá para entender quando você lê a tirinha? Letra A. A autocorreção dos erros de ortografia dos aparelhos eletrônicos em nada incomoda as pessoas em geral? De jeito nenhum, né? Até porque tá a turminha aí se reunindo para acabar essa autocorreção dos erros de ortografia. Letra B. A autocorreção dos erros de ortografia dos aparelhos eletrônicos em nada incomoda as pessoas e será facilmente resolvido como apontado na tirinha. Gente, ao que parece ali, é facilmente resolvido? Não, porque no próprio protesto deles já aconteceu a correção automática, então não é tão fácil ser resolvido assim como está dizendo na letra B. Letra C. A autocorreção dos erros de ortografia dos aparelhos eletrônicos é uma demanda geral e a digitação apropriada da palavra cow comprova esse fato. Eles realmente queriam dizer a palavra cow? Nada a ver, né? Não tem nada a ver essa resposta. Letra D. A autocorreção dos erros de ortografia dos aparelhos eletrônicos é uma demanda urgente. Como comprovado por meio da autocorreção da palavra now.
Então, o que é que essa letra D está dizendo? Que é tão gente, que até no próprio protesto, né, a palavra foi modificada. Então, isso tem que ser mudado com urgência, isso na cabeça deles, né, que estão protestando. Letra E. A autocorreção dos erros de ortografia dos aparelhos eletrônicos já foi facilmente resolvida, como comprovado pela digitação da palavra cal. Também não. Essa letra E está dizendo praticamente a mesma coisa da letra C. Então, por aí já dá para você cortar as duas, né? Porque se fosse uma, seria a outra também. Então, nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C, nem a letra E. Fica aí como nossa resposta a letra D. E aí, eu coloquei somente essas 3 questões para ver o intuito dessas questões não era resolução de questão em si. É como você poderia estar aplicando a sua... Ah, professora, e qual estratégia foi utilizada aí? A da dedução. Porque em nenhum momento ele falou a palavra agora, ou ele apenas deixou a entender, ele apenas deu a entender que seria a palavra now. Então, aí você utilizou a dedução. E aí dá muito certo, gente, essa estratégia da dedução. Muito certo mesmo. Tá? Então, essas questões que eu resolvi agora não era para momento de resolução de questões. Era somente... Ainda está no ar? Era somente para ver... Era para ver somente como se aplica a técnica, né? Como se aplica essas técnicas que foram dadas aí. Bom, pessoal, eram essas dicas que eu tinha para dar para vocês. Espero que vocês aproveitem, façam bom uso. Ainda temos um bom tempo até a prova do Enem. E se vocês rotinar os estudos, se vocês anotarem no caderninho as palavras novas, se vocês tiverem uma organização e se vocês tiverem força de vontade e determinação para fazer, para aplicar tudo isso no seu dia a dia, você vai gabaritar a prova com certeza. Ah, mas são 5 questões. 5 questões são as questões que fazem a diferença. Uma questão faz a diferença. Imagine 5 questões. Então, as 5 questões da sua prova de língua estrangeira serão aquelas que farão a diferença na sua prova. Serão aquelas que podem colocar você naquela vaga que você tanto almeja. Tá? Então, sigam essas dicas, sigam outras dicas que vocês também, outros ensinamentos que vocês também possam estar vendo em outras aulas, e desejo um bom estudo a todos e uma excelente prova, né, que está longe, mas espero que vocês tenham um bom desempenho até lá, e no dia também.